entrar aí educação, comunicação, saúde, bancos, transportes, administração pública, entre outras. E nos países em desenvolvimento, alguém pedindo para entrar. Nos países em desenvolvimento, parcela significativa dos trabalhadores encontram-se aí, né, empregados nos setores primário e terciário, no caso de países em desenvolvimento. Já no caso, né, aliás, né, no caso de países emergentes, como é o caso de Brasil, México, Argentina e outros, tem uma maior participação da população no setor secundário e terciário. Já no caso dos países já desenvolvidos, a maior participação vai estar exatamente no setor terciário. Então, a maior parte da população de países já desenvolvidos encontram-se aí, né, ocupadas no setor terciário. Dos países em desenvolvimento, exceto aí os países, né, já considerados emergentes, eles encontram-se com a população ocupada no setor aí primário e terciário. No caso de Brasil, México, Argentina, países do BRICS, né, que não são todos, a gente tira aí a África do Sul, vão ficar aí com o setor terciário e secundário aí como dominante aí na sua economia aí, com a maior parte da população ocupada nesses setores. Todo mundo saiu, será? Que eu perguntei, né? Eu vi agora o chat, Eduarda. Voltaram? Tá certo. Às vezes é a internet que cai também, que, enfim, né? Fazer o quê? Bom, então vamos continuar aqui, né? Enfim, essa aula hoje foi aquele contratempo, né? A gente vê o que que eu faço aqui para o final. Acontece. Ô, Jesus. Fazer o quê, né? Bom, então, pessoal, nós estávamos aí falando dos setores primário, secundário e terciário. No caso de Brasil, hoje, a maior parte da população brasileira encontra-se aí ocupada, né, no setor secundário e terciário. E aqui, né, é só uma imagem que eu também peguei do livro de vocês, né, que é um funcionário aí que ajusta bombas de ordenhas, né, em vaca. E claro, né, no caso aí dos países já desenvolvidos, o setor terciário chega, né, a ter entre 70% e 80% da população economicamente ativa trabalhando, ou seja, ocupada nesse setor. Porque vocês devem já lembrar aí lá do segundo ano que a gente vai ter, né, a população economicamente ativa, a PEA, e a PEI, que é a população economicamente inativa. População economicamente ativa é a população que está trabalhando. E claro, né, essa contagem é feita principalmente, né, em meio à população que tem vínculo empregatício. A população economicamente inativa é aquela que não trabalha, é aquela que está desocupada nesse momento. Bom, e aqui nós temos a composição do Produto Interno Bruto por setores da atividade econômica. Aqui é de 2014. No caso, né, dos Estados Unidos, olha, o setor terciário norte-americano chega a 77,8%. O Reino Unido, 79,5%. Até mesmo o Brasil, a maior composição do Produto Interno Bruto brasileiro, em 2014, já vinha aí do setor terciário, que chegava a ser aí 71% do Produto Interno Bruto vindo aí do setor terciário. E aí vai passando, né, países menos desenvolvidos, como é o caso do Paraguai. O Paraguai vai ter 19,2% do setor primário, 18,3% secundário e 62,5% do setor terciário. E aí, né, segue outros países menos desenvolvidos, né, onde o seu produto interno bruto, por exemplo, Moçambique, 28,6% do produto interno bruto de Moçambique é do setor primário. Ou seja, né, depende muito ainda da agricultura.
E esse processo, né, ele é significativo aí de crescimento aí do setor terciário, que também, né, pode ser chamado de terceirização da economia. É quando aí, né, os países passam a ser aí um país com a economia terceirizada, ou seja, a maior parte da população trabalhando no setor terciário. Depois, o nosso livro vem com o tópico Globalização, Tecnologia da Informação e Serviços, onde, né, o processo de globalização em particular e as mudanças provocadas pela introdução das tecnologias da informação criaram novos ambientes e relações de trabalho e novos hábitos de consumo também. Nesse contexto em que se configura uma sociedade da informação, estrutura-se o que alguns economistas chamam de nova economia, que vai estar ligada às novas tecnologias de informação e comunicação, que vão ser aí, né, os softwares, os hardwares, os provedores de internet, do e-commerce, das prestadoras de serviços que usam alta tecnologia e de informação também, né? Então, essa globalização e essa tecnologia da informação e de serviços, hoje, né, elas usam aí, o setor terciário, no caso da economia, usa aí tecnologia de ponta. E, claro, né, se inovam a cada dia. E devido a essa alta, né, dessas atividades e ao nível de avanço tecnológico que acabam agregando, foi criado no mercado de ações dos Estados Unidos o índice Nasdaq, que mede o desempenho dos negócios das empresas de alta tecnologia, incluindo também as de biotecnologia. E aí, né, isso vem, né, advém das situações, né, decorrentes aí da nova economia, que tiveram também, claro, né, uma grande implicação no espaço geográfico mundial. Ou seja, né, esse desenvolvimento tecnológico hoje, todo esse conjunto, né, de ferramentas que, né, estão disponíveis, chegam aí, pode-se dizer, aos 4 cantos do mundo. Ah, professora, a senhora está dizendo que todo mundo hoje tem acesso a essas tecnologias? Nós sabemos que não. Nós sabemos que ainda há uma grande desigualdade de acesso tecnológico, seja, né, entre pessoas, seja entre países, seja uma tecnologia, vamos dizer assim, popular, como é o caso da internet, seja uma tecnologia voltada para a área das ciências. Sabemos nós que essas tecnologias também não são acessíveis a toda a população. E para entender isso, né, a gente pode observar ou usar como exemplo a parte tecnológica científica ligada, né, à questão da saúde, que ainda, né, não está disponível ou não chega a toda a população. Não é toda a população que tem aí um bom acesso. Ei, dona Cleana, eu estou só saindo aqui por causa da internet que está ruim. Tá certo, Jadiel. Obrigada aí pelo dono, adorei, viu? Não é algo comum, né, da gente ver dentro da escola. A maioria dos meninos chama a gente de tia, né, chama a gente de professora. Adorei o dona Cleana. Bom, né? E aí, essas tecnologias, elas acabam, né, não estando disponível também para todos os países, principalmente porque essas tecnologias, né, voltadas aí, no caso, no âmbito da medicina, muitas delas têm um valor agregado, né, muito alto, que, né, países, por exemplo, como da região da África subsaariana, fica longe, né, de conseguir aí obter muitos desses equipamentos, até mesmo, né, por parte do governo. Até isso é difícil, principalmente porque muitos dos governos, né, da África subsaariana, eles são, vamos dizer assim, parecido com o brasileiro, né, meio corrupto, né, e são países que têm uma pobreza extrema bem maior do que a nossa brasileira. Então, né, todas essas tecnologias modernas não chegam a todos os lugares. Bom, em seguida, o nosso livro traz um outro tópico, que é falando aí sobre a questão do desemprego, onde o desemprego ele pode acontecer
de duas formas, ou seja, né, ele pode ter aí duas denominações, que é o desemprego estrutural, que ele pode também ser chamado de desemprego tecnológico. Por quê? Porque é exatamente, né, quando uma máquina toma, né, ou substitui o trabalho humano. Então, sempre que máquinas substituírem o trabalho humano, nós podemos dizer que está acontecendo um desemprego estrutural ou tecnológico. Já no caso do desemprego conjuntorial ou conjuntural, ele acontece quando, né, é provocado por crises econômicas, que são motivados aí por fatores internos ou por fatores externos. Como, por exemplo, né, a pandemia. A pandemia, né, devido principalmente, né, ter sido necessário o fechamento do comércio, assim como também, né, teve o período que até algumas indústrias tiveram que fechar. Então, e quando isso aconteceu, afetou de forma direta essas empresas e esses comércios, onde, né, eles tiveram que dispensar muita mão de obra, porque não estava aí, né, conseguindo manter, vamos dizer assim, o seu desenvolvimento como mantinha antes. E aí teve que dispensar pessoas, porque também, né, a pandemia, ela contribuiu para que viesse a acontecer uma crise econômica. Então, aí, né, quando é um desemprego em decorrência de crise, nós chamamos aí de desemprego conjuntural ou conjuntorial, como também é mais citado, né, é mais falado, que vai mudar aí só algumas letras. E aqui, né, nós temos máquinas enchendo embalagens em uma indústria de leite, que aí, né, é um exemplo claro do desemprego do tipo estrutural, né, que é quando aí máquinas tomam, né, vamos dizer assim, o emprego de pessoas, né, ou substituem o emprego de pessoas. E com relação ao desemprego no mundo, os dados, né, de vocês aí no livro, eles são lá de 2014. Porém, né, a Organização das Nações Unidas, desde 1946, que ela, né, por meio da OIT, né, que é uma Organização Internacional do Trabalho, ela monitora trimestralmente, bimestralmente, a questão do desemprego no mundo. Assim como também, né, o FMI, ele também monitora essas questões aí relacionadas ao desemprego a nível mundial. Que, né, eu consegui dados do FMI, que a nível de mundo, né, em 2019, segundo o FMI, a taxa de desemprego mundial fechou em 6,9%. E a previsão, né, para 2020 era de fechar aí com 9,5% da população mundial estando aí desempregada. Ou seja, né, houve aí, a previsão era de um aumento considerável, exatamente, né, por conta da crise econômica gerada a partir aí da pandemia. No caso de Brasil, eu peguei, né, lá do G1, uma reportagem, né, do G1, que dizia o seguinte, que a taxa média de desemprego no país em 2020 chegou a 14,4%, ou seja, 14,4% da população brasileira em 2020 estava sem trabalho. Em 2019, né, estava aí em 11,9%. Que, claro, né, esse grande aumento, em parte, também se deve à questão da pandemia. Mas sabemos nós, né, que outras questões influenciaram lá para 2019, antes da pandemia, para o desemprego brasileiro já estar tão alto, né, que aí vem a questão da crise política, né, que o Brasil vivenciou. E aqui esse gráfico que tem também no livro de vocês, né, o número de desocupados do mundo em milhões de pessoas de 2005 a 2015, que, né, eu achei por bem trazer números mais recentes, né, que mostrassem aí 2019 e 2020, porque esse cenário piorou, né.
Infelizmente, não houve uma melhora, foi uma piora. E no caso de Brasil, né, principalmente, tende a ser bem pior esse ano. Por quê? Porque o Brasil continua mergulhado na pandemia e, honestamente, não tem previsão de saída, porque a previsão de saída ela só acontece quando a população estiver vacinada. E, infelizmente, nós temos um governo que não está preocupado com a vacinação da população brasileira, que aí, né, isso contribui para o aumento da crise econômica e, consequentemente, para o aumento de desemprego aqui no Brasil. Porque se nós tivéssemos, né, um presidente preocupado com vacinação, vocês, estudantes, já estariam, né, pelo menos os de 12 a 18 anos, né, já teria aí uma data marcada para se vacinar, e vocês ainda não têm. Porque já existe vacina testada para a idade de vocês, porém, o presidente brasileiro se negou a comprar até o momento, que são as vacinas da Pfizer e da Johnson. São as únicas vacinas até o momento que estão disponíveis para vocês. Que o Brasil, infelizmente, até o momento, não se tem notícia de compra. Ou seja, né, nós, professores, seremos vacinados nessa quarta fase, se tiver vacina, né, que também tem essa questão, não foi, está faltando vacina. E aí, né, a gente provavelmente volte em agosto, mas vocês têm que ter a consciência de que vocês não estarão vacinados. Vocês são a maioria dentro de uma sala de aula. Então, vocês têm que ter a consciência de que vão voltar. Mas vocês vão voltar correndo risco de contrair o vírus. Né? Bom, se vai escapar ou morrer, aí vai depender da vontade de Deus, né? Assim, né, que o brasileiro diz. Pois é, eu tenho uma filha de 13 anos, e eu já disse na escola, ela só volta para a escola quando ela for vacinada. Se a escola ofertar o ensino híbrido, ótimo. Se não ofertar, ela perde o ano. Eu acho melhor ela perder o ano do que ela perder a vida. Sabe por quê? Porque eu não sei como que o organismo dela vai reagir a esse vírus. Se morrer, quem é que vai se sentir culpada? Eu, mãe, que deixei, porque ela é menor de idade. E eu acredito que muitos dos pais de vocês também, né, terão esse pensamento. Porque você pode até dizer, mas vai ser, por exemplo, só 10%, 30% dos alunos que vão, né? Uns vão ficar em casa e outros vão para a escola. Tá, querido. Mas esses que vão para a escola, digamos que seja 10 alunos por sala. Cada um mora em um ponto diferente do nosso município, até mesmo em um município vizinho. Cada um desses 10 tem um círculo, vamos dizer assim, de convívio, com no mínimo 20 pessoas de onde ele mora. Em algum momento também ele pode, sem saber, estar com o vírus, transmitir para você, que não vai ficar assintomático, na busca de uma UTI. Pode ou não pode, galera? Como pode, né? Então, aí, né, é algo que vocês terão que decidir, é algo que vocês vão ter, pela primeira vez da vida de vocês, lutar por alguma coisa, que é por direito até a vacina. E, né, no caso da gente de Brasil, né, vocês vão ter o quê? Né? Vocês vão ter aí as redes sociais a favor de vocês. É o que vocês vão ter. Então, se você é aquele que só volta se vacinando, comece, né, a exigir isso do governo do estado, que é quem está mais próximo da gente.
que no caso é quem determina a volta das escolas públicas estaduais. Que essa daí vai ser uma luta de vocês. Assim como foi uma luta nossa ter direito à vacinação. Nós, professores. Né? Que a gente teve aí o sindicato que sempre esteve à frente, né, nessa luta. E agora é a vez de vocês. Que vocês, né, podem fazer isso por meio do quê? Do Grêmio Estudantil, solitariamente, indo lá na página do governo do estado e reclamando, vai ser liberado para voltar em agosto. Nós, professores, sabe o que é que o governo do estado fez? Para a gente ter direito a se vacinar, ele está nos obrigando a assinar uma declaração, nos comprometendo de voltar em agosto. Nós. Pois é, você viu, né, Laura? Aí agora cabe a vocês ir para a luta, vocês estudantes. Né? Pois é, sua mãe é professora. Pois é, Everton. Ou seja, ele vai botar vocês para a fila da morte e eu vou estar vacinada. Claro que eu não tenho 100% de segurança, porque nenhuma vacina é 100% segura. E diminui a porcentagem a partir do momento que eu vou conviver com um grande número de pessoas que podem contrair a doença e trazer para mim. Então, como ele sabe que professor não é burro e sabe disso, então ele está aí nos obrigando, né, praticamente a voltar em agosto. Né? Uma obrigatoriedade, porque a partir do momento que eu assino a declaração, eu me comprometo. Que aí vai caber a cada professor decidir de assinar ou não. Ter aí essa obrigatoriedade, que a partir do momento que você assina, né? Conheço pessoas que vai para todo canto, só para a escola que não quer ir. Claro que tem, né? E como tem gente que não sai de casa. Isso aí é motivo, porque é aquela coisa, nem os dedos das mãos são iguais, né? Tem pessoas que brincam com a sorte, e daí, você vai brincar também? Eu, graças a Deus, não brinquei com a minha, né? Tanto é que até hoje eu estou livre do vírus. Aqui em casa, até hoje, ninguém pegou Covid, o que é uma benção. E tem a questão que só pode ser vacinado. Isso, que é como eu falei, né? Só tem duas vacinas que já foram testadas e que, né, Europa, Estados Unidos, já estão oferecendo para a população, que são as vacinas da Pfizer e da Johnson. Essas duas vacinas já pode, né, vacinar aí adolescentes de 12 a 18 anos. Porque no caso, né, das que tem aqui no Brasil, só quem pode tomar essa vacina é quem tem de 18 acima. 18 anos abaixo, não existe teste ainda das usadas aqui no Brasil, que é a AstraZeneca, né, a Coronavac e a Coronavac. São aí essas duas vacinas. Né? Mas é como eu disse, cabe a cada um de vocês. Você tem o poder aí de decidir. Porque tem professor que vive chamando por vacina dia e noite. Então, para alguns deles, deveria ser motivo de alívio. Sim, as vacinas, elas não são, né, vamos dizer assim, eu sempre quis me vacinar. E eu estou pronta para isso. E se disser assim, é para voltar amanhã para a escola, volto demais. Claro que, né, a partir do momento que eu voltar para a escola, até dentro de casa eu vou passar a usar máscara. Porque mesmo vacinada, eu posso trazer o vírus para minha filha, para o meu pai, para minha mãe, para os meus irmãos, né, para as pessoas com quem eu convivo. Então, até dentro de casa, a partir do momento que eu voltar, eu vou ter que usar máscara, porque eu vou conviver com vocês lá fora. E vocês não se vacinaram ainda. Por não terem se vacinado ainda, terão uma maior probabilidade de trazer o vírus e ele chegar até mim. Claro que tem, eu não sou burra, né? Então, eu já disse, eu volto, mas é assim, que aí quem vai para a fila da morte mais do que eu é você, né? Eu vou estar nela também, porque nenhuma vacina é 100% eficaz. Mas os alunos estão numa situação pior do que eu, né? Exatamente, tem que ficar sufocado com a máscara. Para quem tem asma, é uma beleza, né? Ou seja, você que tem asma, meu filho, você aí tem uma probabilidade maior de
e parar numa UTI, provavelmente não sobreviver, né, sendo acometido com o vírus. Ou seja, né, no seu caso, você tem menos de 18 anos, asma é vista como uma comorbidade, mas não tem vacina para você aqui no Brasil, ou seja, tá ferrado, velho. Sua probabilidade é maior do que o de muitos, né, de não ficar muito bem com esse vírus, né. Você veja aí, né, Paulo Gustavo, né, que tinha tudo, né, do lado dele, mas tinha asma, o vírus o pegou, não teve dinheiro que desse jeito, fez todo o tratamento que existe, que eu e você ficando doente, nós não vamos ter o mesmo atendimento que ele teve, né, é claro e é evidente, que isso aí também, né, não adianta discutir, vamos dizer assim, é indiscutível, né, que aí, né, está dentro aí da questão da desigualdade social existente no Brasil, porque também o próprio governo federal, ele rejeitou dentro do SUS o tratamento. Oi? Tu acredita na possibilidade de toda a população ser vacinada ainda esse ano? Não. Não é vacinada ainda, porque o governo federal, ele rejeitou todas as ofertas de compra da vacina da Pfizer. Se ele tivesse, desde, né, o ano passado, desde a primeira vez que foi ofertado, se ele tivesse comprado, o Brasil hoje já estaria com, por volta de 70% da população vacinada. Ou seja, a economia já estaria voltando aí a toda polpa. Vocês já estariam se vacinando, porque a vacinação do Brasil estaria igual à dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos já estão vacinando todos de 12 a 18 anos. Só não está vacinada acima de 12 anos nos Estados Unidos quem não quer se vacinar, porque ainda tem muitos que são contra a vacina, que tem, né, o pensamento burro igual àquele senador do Ceará, né, que aí procurem o vídeo dele, né, o que ele perguntou na CPI da Covid, que faz até vergonha, né, um senador fazer uma pergunta daquela. Pois é, até 2023, olha aí o atraso brasileiro, né? 2023, 70%. Os Estados Unidos já está com essa quantidade hoje. Por quê? Porque, ao contrário do Brasil, ele aceitou as ofertas dos laboratórios, principalmente da Pfizer e da Johnson, que hoje é americana, né? Pois é, né? Aí a tristeza está com quem? Com nós, né? Que aí a gente repete aquela velha frase, eu avisei. Porque quem não votou em Bolsonaro avisou que ele não seria um bom líder. Quem votou, votou não enganado. Porque sabia que um cara que ficou 30 anos no serviço público, só ganhando dinheiro, que ele nunca fez nada como deputado, como era que ele ia fazer como presidente, se nem juiz ele não tem. Que isso aí também era visível, né? Pois é, gente, aí vão à luta, né, pela vacina de vocês. Que uma forma de fazer a UE, quem está na idade de vocês, claro que não é esculhambando ninguém, é só cobrando, né? Queremos nossa vacina. Não precisa nada além disso, do que levantar uma hashtag, né? Aí queremos vacina aí, no caso, para vocês adolescentes. Que é uma luta que vocês vão ter que enfrentar. Ou então fiquem sem a vacina, né? Fiquem sem a vacina e vão lá para a fila da morte, voltando para a escola. Porque quem vai para a escola é sabendo disso, viu? Agora mesmo, viu? Eu já fiz a chamada, a aula já está acabada, eu é que estou passando do horário, próxima aula aí a gente conclui aí o nosso capítulo, que ele é bem pequenininho, ele não é muito grande.